questões adaptativas aqui, como estão? Bom, vocês já notaram aí, nosso encontro hoje é sobre direito penal militar. Meu nome é André Adriano, nós vamos trabalhar, deixa eu atualizar aqui o meu... Deixa eu atualizar aqui o meu retorno para ver se está tudo bem, se vocês estão me ouvindo, beleza. Já adianto isso aí, rumo a PM do Pará, muito bem, Lucas. Nós, hoje, como eu coloquei o slide, não, ainda aqui comigo, eu tô me encontrando, calma lá. Boa tarde a todos. Nós vamos trabalhar a introdução dessa matéria, né? Como é uma ideia de unificação, direito penal militar, bem-vindos, vamos participando, daqui a pouco eu interajo um pouquinho, as dúvidas vocês fiquem à vontade, boa tarde Basílio, vamos cuidar aí do nosso direito penal militar, que é uma matéria muito importante, Eu não tenho material, por quê? Porque nós vamos fazer o caminho a partir da base, vamos estruturar o raciocínio do direito penal militar, especialmente pensando nas diferenças que ele tem com o direito penal comum. O que você está acostumado com o direito penal comum? Quais são as diferenças, especialmente no âmbito da teoria do crime? Hoje o foco vai ser a introdução ao estudo do direito penal militar e um pouquinho sobre a teoria do crime. E nós vamos ver que tem algumas coisas muito diferentes. E essas coisas diferentes aqui tentam nos derrubar, né? Mas, pois bem, vamos lá. Quando eu falo em direito penal militar, deixa eu maximizar isso daqui para ficar mais bonito para a gente observar. Então, quando eu falo em direito penal militar, eu estou falando essencialmente do nosso Código Penal Militar. É ele que é cobrado em grande medida aí nos nossos concursos. Só botar aqui minha canetinha para funcionar, a gente já segue. Pois bem, vamos canetinha, colabora comigo, canetinha. Hoje é aquele dia que as coisas vão, primeiro tinha colocado vinheta errada, agora a canetinha, agora foi, muito obrigado dona canetinha, não estava acendendo, mas agora me parece que vai, vamos lá, olha que maravilha, oh maravilha, isso aí. Pois bem, vamos um começo meio atravancado, mas vamos. Quando se fala em direito penal militar, nós estamos substituindo a ideia do direito penal como um gênero por uma das espécies aí mais importantes para o nosso concurso, o concurso de carreiras militares. Quando eu coloco essa designação específica, eu estou deslocando o estudo do Código Penal para o Código Penal Militar. Essa transferência aqui que é muito importante. Então eu vou pegar tudo que eu aprendi no chamado direito penal comum e vou deslocar, só que quando eu faço essa transferência aqui, alguns temas, eles vão 100%, eles passam para o Código Penal Militar. Outros temas, eles não passam. E outros temas ainda, eles ficam diferentes. Alguns vão ser iguais, outros sequer ingressam no nosso sistema. E por último, eu tenho coisas que são diferentes que trazem um pouco de dor de cabeça. Inclusive, é interessante você notar, ou nós notarmos juntos, que isso é muito curioso, há uma grande especialidade, na verdade, no campo do direito militar. Como assim, André, especialidade? Se você for perceber direito, no campo do direito penal militar, eu tenho a evolução de certos institutos. Eu tenho coisas que são melhores no Código Penal Militar do que no Código Penal Comum. Isso é bastante curioso. Quer um exemplo? Um exemplo bastante interessante é o uso da algema. No Código Penal, no Código de Processo Penal, por exemplo, ele é muito mal e porcamente analisado. No Código Penal Militar, ele é trabalhado com mínimos detalhes, é muito interessante. Além disso, olha só que interessante também, a teoria do crime tem uma especificidade no Código Penal Militar que é absurdamente moderna,
que diz respeito a um conflito entre o estado de necessidade e a inexigibilidade contra diversa. Uma questão que é toda tormentosa na doutrina, o pessoal quebra o pau, principalmente fora do país, o Código Penal Militar deixa tão claro que você olha e fala, nossa, era só isso? Por que não me explicaram assim? O Código Penal Militar me explica. Mas vamos nos adaptando, vamos chegando lá. Pois bem, quando nós falamos aí num Código Penal Militar, ele é um decreto-lei também. O Código Penal Militar, ele é o decreto-lei de número 1001 de 69. De número 1001 de 1969. Número 1001 de 69. E ele tem uma divisão própria, e essa divisão nós vamos passar por ela, é como se a gente tivesse fazendo uma introdução a como estudar, até como ler o nosso Código Penal. Isso já vai ajudar bastante, Pois bem, como que eu estudo, como que eu leio esse nosso Código... André, Ô louco, bicho, como que eu leio esse Código Penal? Como que eu leio esse Código Penal? Apertei o botão para o lado errado. Aí não vai dar certo mesmo, não é verdade? Como que eu leio esse Código Penal Militar? Pois bem, primeiro, como estudar? O Código Penal Militar, ele é dividido em duas grandes partes. Ele tem uma divisão em partes. Como assim em partes, André? Vou fazer o racha aqui. Tem a chamada parte geral, que é o que nós vamos trabalhar hoje, que são os pressupostos de punibilidade, é tudo aquilo que se faz necessário para começar aí, ou para a gente seguir no estudo da nossa matéria. Então a parte geral vai falar sobre a lei penal, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, vai falar sobre a lei penal, vai falar sobre o crime e vai falar sobre as penas, ou sobre a pena genericamente falando. De outro lado, nós temos a chamada parte especial. A parte especial, ela define os crimes em espécie. Ah, tem tudo a ver esse nome, né, André? Sim. Ela vai definir os nossos crimes em espécie. Até uma diferenciação, a parte geral do Código Penal Militar é maior do que do Código Penal comum. Vai do artigo 1º até o artigo 135, a parte geral. Veja que ela é mais robusta. No Código Penal comum vai só até o artigo 120. De outro lado, a parte especial, ela também se divide em dois sistemas aqui, que na verdade são dois livros. Eu tenho o livro 1 e eu tenho o livro 2. E aqui eu já vou apontando o que é importante para a gente estudar, o que é importante para a gente ler, etc e tal. O que é importante para a gente estudar aqui? No livro 1, ele é muito mais importante para a gente, mas de longe. São os crimes militares em tempo de paz. Esses são os crimes mais importantes. Nos nossos editais, o que normalmente é cobrado são justamente esses crimes. Os crimes em tempo de paz. Crimes em tempo de paz, que é o que a gente precisa passar no concurso, precisa saber no dia a dia, até porque, felizmente, nós não vivemos guerra e faz muito tempo que não temos isso. De outro lado, isso começa no artigo 136. E esse livro 1, assim como o livro 2, eles são divididos em títulos. Esses títulos, eles designam os bens, os valores que são protegidos pela norma. Mas isso nós veremos já já. Não vou falar agora. Essa parte vai do artigo 136 até o artigo 354. Veja que é grande. É bastante grande. Já o título 2 diz respeito aos crimes, também obviamente militares,
crimes militares em tempo de guerra. Crimes militares em tempo de guerra. O que já é aí, traz um contexto bastante diferente. Eles, em regra, não caem na nossa prova, isso já nos ajuda. E eles começam no artigo 355 e vão até o final do nosso código. Aí tem bastante artigo até, eu chego lá até o artigo 408. Se for pensar, até que é bastante coisa. É aqui, inclusive, que eu vou botar aquele asterisco, que é prevista a pena capital, a pena de morte. A pena de morte está contida nesta parte aqui, no nosso livro 2. É ali no livro 2 que nós encontramos a pena de morte no sistema do nosso Código Penal Militar. Então ela é exceção, a Constituição diz, pena de morte só em caso de guerra declarada, e então ela só vai se aplicar nos crimes mais graves, dentre os crimes praticados em tempo de guerra. Em tempo de paz, no livro 1 da parte especial, não tem nada de pena de morte. Ali não se aplica a pena de morte. Só quando nós estivermos, eventualmente, num período de guerra. Tranquilo por enquanto? Então aqui, voltando, aí a hora do print, né? Aqui eu ainda preciso comer um arroz com feijão para fazer tudo isso num material escrito, para fazer bonitão. Embora na nossa apostila tenha isso, a apostila oficial do Alfa tenha isso de alguma maneira desenhado, eu queria ainda fazer isso, ainda construir isso com maior cuidado, aí fazer isso mais bonito ainda, se o Deus da informática me permitir. Me falta um pouquinho de habilidade técnica. Tranquilo, então? Então, veja só. O nosso foco, primeiro, então, eu visualizei. Quando eu vou estudar Direito Penal Militar, lógico, eu vou ver meu edital. Mas, segundo, eu vou observar, essencialmente, eu vou olhar para que parte do código que me é cobrado. Normalmente, parte geral e os crimes praticados em tempo de paz. E nem todo ele. Depende da PM, eu tenho recortes. Por exemplo, a PM da Bahia, ela costuma cobrar muita coisa. A PM do Distrito Federal, muita coisa. Agora, algumas PMs dão uma reduzida. Eu dei 2 exemplos, vou pelo maior, né, que é o que nos assusta mais. Então, dependendo do concurso que você vai prestar, eu tenho um recorte de determinada maneira sobre determinado instituto. Beleza? Joia? Respira e vem com o tio. Agora, seguindo. Quando nós falamos, então, sobre a tal da Lei Penal Militar, a Lei Penal Militar, eu preciso partir de uma base muito parecida com a Lei Penal Comum. Como assim, André, com a Lei Penal Comum? Eu tenho alguns institutos que são exatamente iguais. Como eu já havia dito, né? Pessoal, tem coisa que é igual. Você pega no Direito Penal Comum, que você já estudou, você já aprendeu em algum momento, é igual. Começa até pelo artigo 1º. Ou eu colocar aqui como primeiro, não só o artigo, mas a primeira ideia, é a chamada reserva de lei. Reserva de lei. O artigo 1º do Código Penal Militar, assim como o 1º do Código Penal Comum, assim como o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, se não estou enganado, ele vai dizer a mesma coisa. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Vou botando um define, que o defina. Não há crime sem lei anterior que o defina. Vírgula. Nem pena, isso daqui é um mantra, né? Nem pena sem prévia cominação legal. Nossa, André, mas eu já vi, esse é o mesmo, é a mesma coisa que está no artigo 1º do Código Penal, está
está no artigo 9 da Convenção Americana de Direitos Humanos e está também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Então, eu pressuponho que isso é importante. Eu imagino que alguma coisa que está no Código Penal Militar, no Código Penal, na Convenção Americana de Direitos, de Direitos Humanos, que vale mais do que a lei, e na Constituição Federal, que aí vale ainda mais, eu pressuponho que isso seja de alguma maneira importante, seja de alguma maneira relevante. E é. Toda a base estrutural do nosso direito está contido no seguinte preceito: eu só posso ser punido com base em uma proibição que anteceda o meu comportamento. A ideia é muito simples e perceba que está no contexto de uma relação psíquica. Eu estou dentro da mente do sujeito. Então, para eu dizer que você está agindo errado, o meu pressuposto é te dizer que você deveria ter agido de outro jeito ou que você não podia ter agido daquele jeito. Esse é o meu pressuposto, é o meu ponto de partida. Isso já é um dado relevante. Então isso tem um efeito político, isso tem um efeito jurídico, tem um efeito psicológico. Eu só posso ser sancionado, eu só posso ser punido se eu agir em desacordo com um comportamento que eu deveria ter tido. Ou deveria ter evitado. Esse é o ponto de partida de todo o direito penal, não só o direito penal militar. Essa é a base. E aqui também vale, no contexto da lei penal, no tempo, segundo, quando nós falamos em lei penal no tempo, o Código Penal é igualzinho ao Código Penal Militar. Como assim é igualzinho, André? Eu sempre vou verificar a lei, vai valer o princípio da lei mais benéfica. A lei mais benéfica, a lei mais benigna. Havendo, obviamente, um conflito. Se houver um conflito entre leis aplicáveis, vai valer a mais benéfica, porque a lei, a regra da lei penal, a regra é que ela é irretroativa, ou seja, a lei penal só vale para frente. Eu só posso punir alguém por um fato a partir do momento que a lei disse que aquele fato é criminoso. Então, toda vez que eu posso ser punido ou que me é imposta uma punição, quer dizer que antes de eu ter feito alguma coisa, veio uma lei dizendo não faça tal coisa. E aqui, tudo que você estudar ou já estudou em direito penal comum, vale exatamente da mesma forma, tanto na legalidade quanto na questão do tempo e da lei penal. Nada muda entre os dois dispositivos. Tranquilo por enquanto? Tranquilo. Mas há mais, contudo. Temos mais elementos. Que mais elementos? O terceiro ponto aqui que eu quero falar com vocês. Terceiro ponto, a chamada lei penal no espaço. Essa daqui a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Por que um cuidado redobrado? Porque a regra do direito penal comum não é a regra do direito penal militar. São coisas diferentes. Exatamente, Lucas, perdão, eu perdi sua mensagem aqui. Pena de morte é por fuzilamento em tempo de guerra. Tá certíssimo, Lucas. Essa é a previsão do nosso Código Penal Militar. Então será aí fuzilamento. E a lei penal no espaço, aí no nosso direito penal militar, como que ela funciona? Aqui eu tenho aplicação ao mesmo tempo da chamada territorialidade e da extraterritorialidade. Já explico.
territorialidade e da extraterritorialidade. Como assim, André? Não entendi. Não entendi. Aqui, o direito penal comum, então aqui o Código Penal é diferente do Código Penal Militar. E aqui a gente está falando do CPM. No âmbito do Código Penal Militar, vale o que está previsto lá a partir do artigo 7º. O artigo 7º do CPM é o meu padrão de estudo, meu padrão de análise aqui. Então, é indiferente. Diz lá o artigo 7º algo do gênero. Olha, a lei penal brasileira ela é aplicada no crime cometido no todo ou em parte no nosso território, ou mesmo fora do nosso território. Mesmo que o agente tenha sido processado ou tenha sido julgado pela lei estrangeira. Então aqui, para fins militares, para fins de crimes militares, e aqui a minha definição é através do bem jurídico. Aqui o que vale, o mais importante, é o chamado bem jurídico, o valor protegido. Para fins de crimes militares, é indiferente o local da prática. No direito penal comum, eu tenho uma diferenciação que é basicamente assim, olha, a territorialidade é a regra, então eu só aplico o direito penal, eu só aplico o nosso direito penal, o nosso Código Penal para crimes cometidos no nosso território, essa seria aí a nossa regra. De outro lado, eu só vou aplicar a lei brasileira para um crime cometido fora do território brasileiro em situações pontuais e muito, mas muito excepcionais. Muito excepcionais. Contudo, quando nós falamos em lei penal militar, essa lógica desaparece. E ela é substituída pelo quê? O que entra no lugar dessa lógica? Entra o seguinte: no campo militar, o bem jurídico ele se sobreleva, ele fica acima da ideia de territorialidade e extraterritorialidade. Dane-se, não importa onde o crime foi cometido, se é um crime militar, na forma prevista no Código Penal Militar Brasileiro, não estou nem aí para as regras de extraterritorialidade ou de territorialidade. Isso é um fator curioso. Sério, seríssimo, ó. Não estou nem aí. Isso traz consequências. Quais consequências? Na prática, felizmente elas não têm acontecido, mas eu tenho mais conflitos de direito internacional, conflito entre países querendo aplicar a sua lei indistintamente. Mas isso é algo que o direito penal militar joga para a diplomacia e joga para as regras de direito internacional. Então o Código Penal Militar não está nem aí. Fala, aplico a minha lei e dane-se. Se quiser dar aquele bom e velho print, agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. Tomando aquela velha e boa água. Pois bem, vamos lá. Olá, não teremos material, vamos na garra mesmo. Obrigado, Basílio, por estar avisando aí. Que nós vamos seguir? Nossa, tá seco o tempo hoje em São Paulo. Bom, vamos lá. Seguindo então na nossa conversa. Estamos agora razoavelmente habilitados a fazer uma diferença importante. Aqui, olha só. Importante. Isso daqui é bastante importante. De um lado, eu tenho um conceito que é o seguinte, são os crimes militares. É uma definição que vez ou outra aparece.
crimes militares próprios, que são diferentes de crimes militares impróprios. Crimes militares próprios e crimes militares impróprios. Essa divisão aqui, ela é cobrada em muitos concursos, às vezes não. É simples, a pergunta seca, qual é a diferença? Não, vem a partir de um casinho, ele te é apresentado de uma maneira meio subrepetícia, mas essa diferenciação do que é crime militar próprio para o que é crime militar impróprio, ela é muito importante para o desenvolvimento do nosso raciocínio. E essa diferença é mais fácil do que parece. Nossa, crime militar próprio para impróprio? Pois bem, toda vez que se fala ou se tenta definir o que é crime militar do que não é crime militar, e na sequência, em outros momentos, nós vamos bater mais nisso. Hoje é uma ideia mais de uma teoria geral da questão, um desenvolvimento maior dessa temática. Mas quando nós falamos aí em crime próprio e crime impróprio, nós temos uma diferença que é muito, muito simples. Que diferença é essa, André? Os crimes militares próprios são aqueles que só existem como crimes, no âmbito militar. Não só, mas especialmente no Código Penal Militar. Então, são aqueles crimes que só tem no âmbito militar. E eu tenho o meu exemplo favorito. É o artigo 203 do CPM. É o meu favorito. Outro exemplo, artigo 202 do CPM. Esses dois, para mim, são os principais exemplos no campo dos crimes chamados de próprios. Eu acho esses dois os mais fáceis da gente entender. Como assim, André, os mais fáceis? Não estou entendendo. Que crimes são esses? Então veja, quando eu falo de um crime militar próprio, quer dizer, só é crime no âmbito militar. Não que não seja errado, não possa ser até objeto de sanção no campo do direito comum, mas não será crime. Pelo menos não aquele ato específico. O artigo 203 traz como crime a conduta de dormir em serviço. Dormir em serviço só pelo ato de dormir sem causar dano algum é um crime de perigo, por si só já é considerado um crime. A dormir, crime. Não tem muita conversa. O 202 fala de embriaguez em serviço. Crimes. Sim, crimes. E não me importa, no campo militar, se houve dano. Simplesmente o ato de o sentinela está lá dando aquela cochilada, preso em flagrante. Eu sempre brinco com os alunos e falo, você vê um PM na esquina dando aquela cochilada, vai lá e prende ele em flagrante. Só que acorda ele com um jeitinho, porque ele está armado. E ele pode responder abruptamente. Então, dormir em serviço é um dos crimes militares próprios. Embriaguez em serviço, crime militar próprio. Deserção, crime militar próprio. E aí você se pergunta, mas André, e se eu beber e dirigir e matar alguém, não é crime? É crime, mas é diferente. Por que é diferente? Aí não é o ato de beber que está sendo punido. É o ato de você ter matado alguém estando bêbado. Ou é o ato de você ter dirigido estando bêbado, gerando perigo de dano. Para o direito militar, basta estar a situação de estar embriagado. Você não precisa fazer nada. Está embriagado? Está dormindo em serviço? Não precisa ter causado dano nem gerado risco. Ou risco com nada. É diferente, tá? E aí fica fácil, então, né? Então, os crimes militares impróprios são aqueles crimes
crimes contidos tanto no direito militar, quanto no direito comum. Exemplo, artigo 205 do Código Penal Militar, que é exatamente igual ao artigo 121. Então, o 121 do Código Penal Comum, ele teve aí, obviamente, algumas atualizações. Ele ganhou um corpo, ele ganhou modificações, ganhou bastante coisa. Mas, na essência, eles são exatamente iguais. Na essência, eles são exatamente iguais. Não há muita diferenciação entre os dois. Não há só algumas novidades no campo do Código Penal que foram desenvolvidas, aí foram evoluídas com o acréscimo, por exemplo, do feminicídio e alguns outros detalhes. Mas na essência é a mesma coisa. Joia? Estamos tranquilos? Deixa eu ver aqui o nosso chat como está. Se temos dúvidas, se temos questões. Eu tô meio... Boa tarde, Thiago. Momentos prints. Eu vou avisando. Aí agora é hora de tirar o print que a gente vai seguir, que nós vamos seguir. Agora eu vou fazer Agora eu vou passar por um ponto com vocês que, assim, é um dos maiores facilitadores da vida prática para você estudar para concurso. Por quê? Eu vou dar, serão 2 slides que eu tenho que desenhar, e por quê? Só explicando por que o material de hoje, essencialmente, eu sempre forneço para vocês algum material por escrito, e é até a postura do curso, ele diz, André, mas é que a aula de hoje, eu acho que é uma aula sensível, é uma aula muito visual, e eu quero que vocês, primeiro, tentem entender essa construção que eu vou fazer, e segundo, aí não conta que eu não consegui fazer isso fazer do jeito que eu quero no computador. Eu estou quase a ponto de desenhar e colocar num PDF e disponibilizar para vocês, mas aí desenhar com mais qualidade. Mas eu vou fazer agora todo o caminho e algumas especializações sobre como se faz um crime, como se pensa um crime, e depois disso eu vou transplantar para o direito penal militar a estrutura da teoria do crime. Nós vamos reler o Código Penal Militar de acordo com a teoria do crime, que é aquela teoria organizada sistematicamente ou esquematicamente. Você vai ver lá, é a conduta típica, ilícita e culpável. E nós vamos, nessa tabela, uma tabela assim, salvadora, aquele momento que fala, tira esse print e guarde para os seus filhos, que serão policiais militares também, ou farão parte de alguma carreira militar, porque essa tabela, ela esclarece, ela abre nossa mente, especialmente para eu conseguir enxergar as diferenças. Porque quando você estuda o direito penal comum antes, você já chega contaminado. E aí, se você vai simplesmente estudar o direito penal militar, você demora a perceber onde estão as diferenças. Nessa tabela, tudo vai ficar esclarecido, tudo vai ficar bem visual. Mas então aqui, e aí vai acabar nossa aula. Eu tenho nós faremos aí 2 grandes tabelas, e essas 2 grandes tabelas basicamente vão tomar o resto da nossa aula. Uma menor, na verdade, e a outra maior. Não que eu não vá escrever além dela, mas se você sair daqui hoje, deste nosso encontro, sair daqui entendendo como funciona a dinâmica do crime no Código Penal Militar, eu saio tranquilo. E sabendo especialmente as diferenças para o Código Penal Comum, eu saio tranquilíssimo. Pois bem, então vamos lá. O primeiro passo aqui é responder a pergunta como se faz um crime militar. Como se faz um crime militar. E aqui eu vou trazer para o campo militar que me interessa. Eu vou usar um crime, a base estrutural aí dos crimes contra a pessoa, porque acaba sendo aquilo que está mais próximo da nossa realidade, né?
É difícil pensar alguma coisa, principalmente no comecinho, essa ideia de partir da base do nosso sistema, acho que é a melhor de todas. Então, olha só. Então, viaje comigo. Imaginem que isso daqui é um olho, não é um sol de uma criança, é um olho. O olho de quem? Este daqui é o nosso legislador. Escolha o seu de preferência, o seu deputado, o seu senador. O que o legislador deve fazer? E o legislador ele está aí justamente para atender aquilo que nós conversamos no comecinho, que é o princípio da legalidade. O legislador ele é o garantidor aí da nossa legalidade. E qual que é o primeiro passo do legislador para materializar um crime militar? Primeiro, ele deve observar a nossa sociedade, ele tem que olhar para a gente. Ele vai olhar para a nossa sociedade. Eu vou tentar fazer a letra bonitinha aqui para vocês entenderem tudo. Na dúvida, vão me avisando aí que eu traduzo os meus hieroglifos. Eu traduzo os meus hieroglifos. Vamos lá. Então, aqui. Imagina, o legislador vai observar a nossa sociedade. Tá bom, André, você já falou isso. Siga. E o que ele vai fazer? Ele vai buscar, dentro dessa sociedade, ele vai buscar identificar os valores mais importantes, que são os tais dos bens jurídicos ou bem jurídico. Aqueles valores sem os quais a sociedade não pode sobreviver. E dentre esses bens jurídicos, sem dúvida, a vida é a base de tudo. A vida é o mais importante. Tá, ele viu esse bem, ele percebeu esse valor, como que ele faz? Ele vai criar algo que se chama norma jurídica. Norma jurídica. E aqui, vamos tirar um pouquinho desse juridiquês, né? Vamos facilitar um pouquinho, sair desse juridiquês mais norma jurídica. O conceito de norma, ele é mais simples e mais próximo da nossa realidade do que você pode imaginar. A norma simplesmente quer dizer qualquer tipo de ordem, de comando de determinação. Eu costumo mencionar que a norma base da nossa sociedade é a norma da mãe. Quando a mãe determina, fulano, faça tal coisa, senão, você já sabe o que vem. Então essa imposição trazida pela norma, ela faz parte da nossa vida. Nós vivemos sob normas, vivemos sobre determinações. Isso é da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então chega lá, André, arrume a cama, senão não ganha sobremesa. Eu sempre arrumei a cama sob risco de perder a minha sobremesa, a minha tão querida e tão amada sobremesa. Eu não vivia sem sobremesa até entender os poderes do bacon. Pois bem, então você tem essa norma como qualquer comando, qualquer determinação. Então, uma norma jurídica é um comando, é uma determinação. Se eu quero proteger a vida, como que eu emito esse comando? Por exemplo, eu digo, não mate. Não mate o coleguinha. Não matar o coleguinha é uma norma das mais básicas no nosso sistema de direito. Uma das coisas mais básicas e mais basilares. O nosso legislador constrói essa norma jurídica justamente através do processo de comunicação. Ele tem que comunicar certos valores à sociedade. E, para tanto, ele usa o direito. É uma comunicação. Só que não vem escrito no Código Penal, olha, não mate o coleguinha, porque se você matar o coleguinha é feio. É bobo e feio aquele que matar o coleguinha. Deixa eu corrigir aqui, ficou torto para boné. Mas ele usa justamente, o legislador, ele usa a técnica jurídica. Como que é essa técnica jurídica? Perdão aqui pelos meus traços grosseiros e tortos. Ele usa uma técnica jurídica que é a seguinte: ele usa o que a doutrina chama de inversão de comando. Ou, o que eu falei da mãe, pode ser chamada a psicologia reversa, em que ele cria o chamado tipo legal. O tipo legal. Qual que é o tipo legal? Aqui ele cria um modelo de conduta, um modelo, só isso. Que está onde?
Está lá escrito, no caso aqui específico, é o artigo 205 do Código Penal Militar, que está escrito lá, matar alguém. E lembra que mais cedo eu disse que era igualzinho o Código Penal comum? Sim, é igualzinho, até a pena é igual. A pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Inclusive tem até nome esse crime, vem escrito lá, homicídio simples. Aqui é o texto do artigo 205 do Código Penal Militar. Se você não estiver entendendo, pode se socorrer dos universitários. Mas homicídio simples, artigo 205, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. E do outro lado aqui está um outro olho, está o nosso juiz. Está o nosso juiz, que vai fazer exatamente, o juiz faz o caminho inverso do legislador. O legislador ele cria o pressuposto, o juiz faz o caminho inverso, punindo aquele sujeito. Mas vamos por parte. Aqui eu já aproveito para apontar também uma das matérias mais importantes para concursos militares, em que essa matéria é cobrada, obviamente. Cuidado com o seguinte: quando se fala em homicídio militar, eu tenho duas hipóteses diferentes, observando o autor desse homicídio. Quando o autor for um militar federal, quando o autor for um militar estadual. Tem uma diferença importantíssima. Veja, o autor militar... Nossa, André, tem Polícia Militar Federal? Não, né? Forças Armadas, Marinha e Exército Aeronáutica. Então aqui são as nossas Forças Armadas, aqui Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. O que acontece, qual que é a diferença? Quando o autor de um homicídio for militar federal, hoje, desde o presidente Michel Temer, a lei, o Código Penal Militar, lá, o artigo 9º do Código Penal Militar foi alterado. Em regra, quando há um homicídio praticado por um membro das Forças Armadas, quem julga é a Justiça Militar. Quem julga é a Justiça Militar Federal. Já quando o homicídio é praticado por um policial militar ou um bombeiro militar, quem julga será o júri. E não tem júri militar, o júri comum, não tem júri militar. Então, cuidado com essa diferença. E aqui uma explicação rápida do porquê existe essa diferença, o que rolou para ter essa bagunça toda. Eu já volto, que ainda tem mais coisa para a gente dar o print nessa parte, mas olha o que aconteceu. Até 1996 não tinha discussão. O militar que praticasse crime militar, ou crime de homicídio, na função e razão dela, era julgado pela Justiça Militar. Lembrando, nós temos duas estruturas de Justiça Militar. Nós temos a Justiça Militar Federal, que é composta pelas auditorias e pelo Superior Tribunal Militar, o STM lá em Brasília. É uma justiça menor, porque ela menor no sentido de tamanho, não de importância. Porque ela cuida de menos pessoas, de uma parcela menor da população. Ela é responsável pelo julgamento das Forças Armadas, que são Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, qualquer crime cometido no contexto dessas Forças Armadas é levado o julgamento ao âmbito militar federal. Aqui as regrinhas de competência a gente não vai desenvolver hoje, eu só quero desenvolver essa por dois motivos. Porque ela não é difícil, então cabe nesse período. E segundo, porque ela é muito importante para concurso, é muito importante. Especialmente pela essa dinâmica que eu estou te falando. Então, até 96, militar que pratica homicídio atuando, julgado pela Justiça Militar. No campo estadual, quem faz esse julgamento também é a Justiça Militar, mas é a Justiça Militar estadual. Só que a questão é o seguinte:
A maioria dos estados não tem um ramo específico, então fica julgado pelo próprio Tribunal de Justiça. Mas alguns estados, como é o caso de São Paulo, por exemplo, tem o Tribunal de Justiça Militar. Onde não tem o TJM, normalmente tem o juiz de primeira instância militar. Se você recorre contra ele, aí você vai para o Tribunal de Justiça comum mesmo. Mas beleza, é uma estrutura em separado. Como é crime militar, não vai para o júri. Para o júri ia só o que está no Código Penal comum. Só que qual é o problema? 1992 acontece um evento cataclísmico no âmbito criminal no Brasil, que foi a invasão do Carandiru, do presídio do Carandiru. Eu lembro, como se fosse hoje, que eu moro relativamente próximo ao antigo presídio do Carandiru. No complexo presidiário lá, ainda tem presídios ativos. O Carandiru em si, ele não existe mais, virou lá ensino técnico, tem uma biblioteca lindíssima, mas no complexo, que é um quarteirão enorme, essa parte onde ocorreu o massacre deixou de ser presídio, mas ainda há lá no contexto a penitenciária feminina, a penitenciária do Estado, tem ainda gente presa lá. Mas o Carandiru ele foi mais característico, porque ele era uma panela de pressão, e ele eram 4 grandes pavilhões, lá dentro tinha vários prédios, mas eram 4 grandes prédios, e 2 desses prédios eram voltados para a avenida, que é a chamada Avenida Cruzeiro do Sul. E ali tem um detalhe, que diante dele tem aquele muro bastante alto, só que passava acima do muro o metrô de São Paulo, a linha azul do metrô. E eu lembro que eu ia às vezes, era criança, mas ia até o centro com a minha mãe, que advogava na época, e na volta a gente passava de metrô ali, eu olhava o pessoal no Carandiru. E eles estavam lá, era aquelas janelas toda com grade, obviamente, mas com os espaços que permitia que ficasse com o braço, com a perna para fora. E aí ficava lá o preso chamado preso morcego, que ele dorme, o preso morcego é aquele que dorme abraçado na grade, ou nesse caso ele estava na janela, estava preso lá na janela, olhando para o pessoal que passava no metrô, e eu criança, desci ali no Carandiru, e aí que minha mãe deixava o carro no estacionamento próximo, descia no Carandiru, pegava o carro e ia para casa, e aí eles ficavam lá dando tchauzinho, criança, né? Minha mãe não faz isso, minha mãe é advogada criminal, conhecia o pessoal, ela foi muito tempo criminal, depois a família desencanou da parte do crime. Mas aí dava tchauzinho pro preso. E eu lembrava que aquele povo ali tomando sol, puta de um calor, tudo amontoado, dava para ver. Então, no meio da cidade, você tinha um presídio que você via o povo preso lá dentro. Imagina como seria isso hoje, né, com a lotação cada vez maior. Nosso sistema prisional ele é ocupado em 170%. Você ouviu certo. 170% do nosso sistema prisional é ocupado. E no Brasil é muito curioso, né? Que vem, não, mas é absurdo. Pro brasileiro a gente tem que ser estudado. É aquela coisa, mas na sala que cabem 15 tem 90 presos. Aí o brasileiro pensa, se cabe 90 é porque não cabe em 15, cabe 90. Mas as condições são subhumanas. Então o sujeito acaba tendo o preso valete, que dorme um pro pé do outro. E aí o morcego. E isso acaba gerando mais danos, porque uma hora esse pessoal vai sair de lá de dentro. Mas deixa pra lá. A nossa função é impedir o crime e botar o máximo de bandido possível lá dentro. Aí é outro problema. Pois bem. Eita que tá. Vamos seguir. O relógio que faz barulho. Vamos seguindo. Na sequência, então, nesse Carandiru, que aconteceu em 1992, que é um ano fatídico. Em 92, teve um massacre, a PM entrou lá, sentou o dedo e morreram 111 detentos. É bastante gente. Grande parte desses 111 morreram em posição típica de execução, isso que deu grande reboliço depois. E aí a sociedade veio com aquelas pautas, com a pauta, não, que a PM é má.
Tem PM mal? Tem PM mal, tem PM bom, tem advogado mal, tem advogado bom, tem médico mal, tem gente ruim em todas as profissões e gente boa em todas as profissões. Essa demonização desencana, está cada vez mais. Tem a maioria dos PMs são, não dá para falar, leciono muito para atuais e futuros policiais militares e são gente da melhor qualidade na grande, imensa e esmagadora maioria. E o PM, ele é por natureza um idealista, né? Porque são normalmente salários reduzidos, mas é aquela coisa, eu quero combater o crime, eu quero atuar na prática. Eu acho muito legal isso. E eu fui servidor por 10 anos quase, mas eu antes de ser servidor eu advoguei, depois de ser servidor voltei a advogar, advogo pouco por causa das aulas, mas antes especialmente eu advogava bastante. E na minha carreira inteira, sempre atuei com direito criminal, tenho mais de 15 anos no âmbito criminal, eu não tenho nada para falar de polícia militar. Na prática, sempre fui muito bem tratado, onde quer que eu esteja, em batida policial na rua, e sem me identificar, porque você é advogado, não. Batida, nunca tive um problema. Talvez eu seja exceção, talvez, não sei, não posso falar um A da nossa polícia militar nesse campo. Pois bem, e aí gerou-se na sociedade esse negócio, mas o PM, eles sendo julgados pelos coleguinhas, isso não é legal. Veio o movimento, porque a justiça militar é muito boazinha. Puta agada fizeram. O que aconteceu? Os crimes praticados por militares, os crimes de homicídio praticado por militar durante o serviço foram transferidos da justiça militar para o júri. Porque se imaginava que com isso iriam aumentar as condenações. E foi justamente o contrário. O júri, ele é muito mais, ele absolve muito mais policiais militares do que a justiça militar propriamente dita. E o raciocínio é relativamente simples. Imagina você jurado, você do povo. Você vê lá o policial militar sendo julgado porque matou um bandido. Muitas vezes bandido mesmo, mas matou um bandido. Você vai condenar? Hoje. Então o que aconteceu com as condenações de policiais por homicídios? E não sou eu que estou afirmando, isso adveio de pesquisas feitas no âmbito militar. Porque até teve um movimento muito forte quando o ex-ministro Joaquim Barbosa, o do Lava Jato, estava presidindo o tribunal. Ele tinha como objetivo acabar com a justiça militar, que ele tinha a impressão de que ela não funcionava. É uma impressão que é para ser bonzinho. Não é. E aí, entre outros, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, à época, o professor Paulo Adivicaceb, ele foi para Brasília e mostrou por A mais B, e falou, olha, quando o júri começou a julgar a PM, as condenações reduziram. Para os PMs está de boas. Só que isso aconteceu em 96, o Carandiru 92, 96 muda a lei, alteraram inclusive a Constituição, e aí passaram a ser julgados pelo júri os militares que tivessem praticado crime de homicídio ainda aqui em serviço. No caso do PM, isso foi para a Constituição, o PM, o julgamento do policial militar pelo júri foi parar na Constituição Federal. Pois bem. Em razão e no contexto lá da intervenção federal no Rio de Janeiro, como a parte do militar federal não estava na Constituição, mas estava na lei, o presidente, à época, Michel Temer, ele fez aquela movimentação para tirar essencialmente lá o membro do Exército que atuou no Rio de Janeiro e pegou todas as Forças Armadas. Então, aquele membro da Marinha Exército Aeronáutica que pratique homicídio no contexto da profissão deixou de ser levado para o júri e voltou a ser julgado pela Justiça Militar. Isso a partir de uma modificação no artigo 9º do Código Penal Militar. Então, hoje, nós temos essa excrescência aí, que significa nós termos dois tipos de julgamentos diferentes.
nós temos o militar estadual sendo julgado por uma justiça, ou por um estilo, e o militar federal por outra. Olha que bagunça, olha que bagunça. Isso não é legal. Essa desorganização não faz bem para a mente. Não faz bem para a mente. Atrapalha bastante. Mas tudo bem. Vamos seguir, que aqui eu precisava constar esse detalhe. Pois bem, essa visão aqui nos ajuda a pensar, então. Vamos imaginar que houve um homicídio na prática, então o que se faz? O juiz, ele vai observar o fato, ele vai olhar o fato, o homicídio praticado, e vai passar por 3 passos. Primeiro ele vai ver, esse fato se encaixa nesse modelo? Se a resposta for positiva, ele vai fazer uma segunda pergunta. Esse fato que se encaixou no modelo descumpriu essa ordem, esse comando de não matar? Em regra, sim, mas pode ser que não. Como assim, André? Pode ser que eu mate alguém sem descumprir a norma? Pode ser. Sério? Seríssimo. E você sabe quando pode ser. É só você puxar da memória. Lá no seu HD, ou simplesmente ir até o artigo 42 do Código Penal Militar, que vai nos dizer que eu tenho hipótese em que não há crime quando há, eu vou colocar só as iniciais aqui, depois eu vou falar disso, estado de necessidade, não há crime quando caracterizada a legítima defesa e não há crime quando nós verificarmos o estrito cumprimento do dever legal e, por fim, não haverá crime no caso de exercício regular de um direito. Então, se você tiver matado alguém, você matar alguém, só que você estava lá, o mais comum, você estava em legítima defesa. Então, por mais que você tenha praticado um tipo, você não ofendeu a norma, você não ofendeu o comando, porque naquele caso concreto o comando é, olha, não mate, agora se for para salvar a vida de outrem, pode matar. Ok? Tranquilo por enquanto? Então, a ideia é que eu vou pensar, eu vou proteger algum bem, vou dar um comando para a sociedade e vou criar um tipo penal. Agora, essa criminalização de uma conduta, ela passa necessariamente pela chamada teoria analítica do crime. E essa é a tabela final, é a tabela que vai dar mais pano para manga, que a gente vai desenvolver e nos seus mínimos detalhes agora. Então, nós vamos montar agora a teoria, eu vou escrever o mais bonitinho possível, a hora do print, quem quiser dar o print aqui, hora do print nessa parte, dos meus hieroglifos, mas vamos para cá. Vou escrever bonitinho para ajudar, né? Teoria analítica do crime militar. E aqui nós vamos para as especificidades. Teoria analítica do crime militar. E essa tabela aqui é violenta, então vem comigo que é maneira. Todo crime, a ideia da analítica, por que é chamada teoria analítica do crime militar? Porque eu vou pegar o fenômeno da realidade, o fenômeno criminoso, e vou analisá-lo em suas menores partículas de acordo com a teoria do direito. Então, eu vou pegar um fenômeno complexo e, ao invés de analisar ele só como um crime, eu vou pegar o crime e separar em pedaços que eu consigo entender melhor esses pedaços. Como assim, André? Vamos lá. Nessa teoria analítica do crime, o que nós temos? E aqui é uma sequência lógica, tá? Tudo parte
da conduta. Não há crime sem uma conduta. A conduta é o elemento mais básico de um crime. Conduta, ela pode ser de duas espécies, tá? A conduta, ela existe como ação, que é a conduta no seu aspecto positivo, é o fazer. O matar alguém, essencialmente, é um crime de ação. Ou a omissão, que é o deixar de fazer. A omissão, que é a conduta no seu aspecto negativo. A omissão, que é a conduta no seu aspecto negativo. O meu mais ali ficou um pouco... sofreu meu mais, vamos editá-lo. Nada como usar a borracha, né? Então, a minha ação é o fazer no sentido positivo, a omissão é o deixar de fazer. Isso é conduta. Pois bem, a conduta, no âmbito militar, ela é somente a conduta... Ei, animal, escrever conduta de novo. Não, não é conduta de novo. Só me importa no âmbito militar a chamada conduta humana. A conduta humana. No campo do direito comum, eu posso ter como conduta não humana, a conduta da pessoa jurídica. Para o direito penal militar, só me importa a conduta humana, que é basicamente o fazer ou não fazer. Pois bem, a ação é mais fácil, né? Saquei a arma, dei um tiro na cabeça. A omissão, ela decorre de um dever somado a um poder de evitar um resultado. É um dever, que é um dever jurídico, somado a um poder de evitar um resultado. Tudo isso daqui está no artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal Militar, essa parte da omissão, né? Artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Então, a conduta divide-se em ação, que é um agir, um atuar, e também pode se dar na maneira de uma omissão, que é um deixar de fazer, mas não é simplesmente um deixar de fazer, é deixar de fazer quando precisava fazer, quando devia e podia fazer. Não basta o fazer genericamente falando, eu preciso ter a obrigação de. Então é necessária aí a obrigação de. São coisas diferentes, Pois bem, que mais nós temos aqui? Vamos respirar. Quando se fala aí nessa ideia de conduta humana, a gente tem que tomar cuidado, porque no direito penal comum, um âmbito de debate que está se discutindo é a questão da pessoa jurídica criminosa. Para o direito militar isso não existe. Então, essencialmente, a grande maioria das punições no âmbito do direito penal, elas são dadas ou elas são realizadas no contexto de quando você faz alguma coisa em desacordo com a lei. Você não devia matar e foi lá e matou. Essa é a punição da ação. Já a punição da omissão, ela é um pouco mais complexa, que ela exige, primeiro, que você tenha o dever de evitar um resultado. Segundo, que, sabedor desse dever, você queira descumpri-lo. Um exemplo simples é o crime de omissão de socorro, deixar de prestar socorro, quando devia e podia fazê-lo. Tem no Código Penal Militar também a omissão de socorro. Então, você vai ver muitas vezes em textos dizendo que, olha, a omissão, ela é normativa, porque é a norma mandando você fazer alguma coisa. E aí você deixa de fazer quando podia, e aí você vai ser punido por isso. Mas, repito, a punição por crimes omissivos, ela se dá em um número muito menor do que dos crimes ativos, que são a grande, imensa maioria que vem na cabeça. Você pensa lá num roubo, num homicídio, num furto, no estelionato, é tudo, 99% de condutas de ação, de fazer alguma coisa. Joia?
Pois bem, esse é só o primeiro passo. Eu não vou desenvolver cada um dos níveis assim à exaustão, obviamente, por uma questão simples de falta de tempo. Ô, Rafael, bem-vindo. Rafael é um constante nos nossos estudos. É aquele, quando você vê muito aluno assistindo aula, é um sinal de que ele está a passos da aprovação. E só aproveitando, aí já passamos da metade da nossa aula, lembre-se, enquanto você está estudando, muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então siga firme, porque a recompensa virá. Concurso é uma arte exata, estudou, passou. Estudou, insistiu, passou. Pode não ser no primeiro, no segundo, ou pode ser no primeiro, pode ser no segundo, mas só não passa quem desiste, ou quem morre no caminho, aí não tem jeito. Pois bem, então a conduta é o primeiro passo. Essa conduta, para ser criminosa, ela precisa receber um primeiro adjetivo, que é a chamada tipicidade, que nós vimos no slide anterior. Como assim, André, a tipicidade? Tipicidade que significa a previsão abstrata como crime, né? A tipicidade é a previsão daquele fato como criminoso. Dentro da tipicidade, nós temos uma subdivisão em tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. Tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva. São diferentes? Óbvio que são diferentes, senão não teria uma categorização especial para elas. Pense comigo. O que é a tipicidade objetiva? Objetivo é aquilo que eu percebo na realidade. É a conduta juridicamente relevante. Então aqui, quando a gente fala da tipicidade no âmbito objetivo, nós estamos observando aquela conduta na realidade, aquilo que a pessoa fez ou deixou de fazer no campo do real, no campo da realização, no campo da modificação da realidade, ainda que seja uma questão meramente jurídica. Então aqui dentro da conduta, no campo objetivo, a tipicidade objetiva, nós estamos falando de 3 elementos. A conduta, mas conduta já está ali, André. Aqui a conduta juridicamente relevante. A conduta juridicamente relevante, ou seja, prevista na norma. Essa conduta que vai ter um nexo com um resultado. E esse resultado, ele é sempre jurídico. E algumas vezes ele é um resultado naturalístico também. Então é a conduta juridicamente relevante e o seu nexo com o resultado. É o caminho do crime, né? Aqui a gente pode chamar até de uma parte importante da teoria, que é o chamado iter criminis, o caminho do crime. Iter criminis. Mas não basta essa conduta sob o ponto de vista típico-objetivo. Eu preciso analisar essa conduta de maneira subjetiva também. Mas sim, André, subjetivo. Simples. Eu preciso observar se o crime foi doloso ou culposo, se eu tive dolo ou culpa. Se eu tive dolo ou culpa. Vamos usar expressões fáceis de dolo ou culpa. O que é dolo? É a intenção. Melhor, vamos colocar, já fazer a divisãozinha, de vez de definir, colocar só os termos. O dolo significa basicamente o conhecer somado ao querer. São dois elementos para a gente ter o tal do dolo. São os elementos conhecer, o elemento intelectivo, e o elemento querer. São os dois elementos aí. Opa, animal. Eu fiz olha que beleza aqui, fui clicar no mouse. Deixa eu apagar essa obra de arte aqui. Eu estou tentando, eu sei que a letra não é
a letra dos sonhos, mas a gente vai lá fazendo um Paranauê. Então é o seguinte, quando eu terminar eu falo, hora do print, hora do print. Então, veja, esse dolo, ele é a junção de eu conhecer uma determinada situação e eu agir com o objetivo de que outra situação se concretize. E esse é aquele momento que a gente acaba vendo na realidade, e são momentos que dão aquele falo, nossa senhora, isso eu sempre dei exemplos parecidos, mas esse exemplo é melhor do que o de livro. Isso aconteceu. Isso aconteceu, meus amigos. O que aconteceu, André? Aconteceu o seguinte. Estava eu, já comentei que trabalhei no tribunal, estou no tribunal, e aí uma colega, até era mais velha de gabinete, ela vira, André, recebi um negócio aqui, o advogado quer tirar com a minha cara, é pra rir. O que foi? Ela mostra, o sujeito ele foi preso portando armas no plural, e o habeas corpus que chega no tribunal é o seguinte, olha, ele estava portando armas porque ele estava em estado de necessidade. Ele estava combatendo o javaporco. Tinha fotinho do bicho. Primeira reação dos ignorantes. Ih, nossa. Demos risada. Que vergonha alheia. Essa vergonha alheia. O sujeito falar que está se defendendo do javaporco, ok? O próximo passo é falar do ET de Varginha. Aí fomos recorrer ao pai dos burros, né, o Google, javaporco. Não é que o bicho existe e é uma praga no interior de alguns estados brasileiros, entre eles São Paulo. O que aconteceu? Cruzaram o javali com o porco, o nome já deixa isso claro, e criou-se um híbrido que ele não tem predador natural, ele tem a violência do javali, mas ele tem a resistência do porco, e aí criou-se um problema, porque eles atacam galinha, eles atacam plantação, eles atacam em grandes bandos pessoas sozinhas, eles são extremamente agressivos. E aí o pessoal, no contexto desses espaços em que o Estado não está presente, e que ele tem um ataque de javaporcos, o pessoal começou a comprar arma para se defender. Aí ele foi solto, etc. Mas veja a ignorância das pessoas, no caso desta pessoa e da outra colega. Mas a evolução disso, por que eu estou falando disso? Quando, por exemplo, você está numa situação dessa, você vai caçar um javaporco, e aí por um erro, você vê lá mexendo a moita, você está caçando javaporco, você acha que é javaporco, vai lá dar um tiro na moita, só que você vai olhar a moita, não era javaporco, era uma pessoa, o que isso vira? O que você não tem quando você dispara contra aquela moita? Você não conhece a situação de que naquela moita havia uma pessoa. O seu conhecer é um conhecer errôneo. Você age com um erro, porque você pressupõe uma situação. Ou seja, você tem um vício de conhecimento. Isso faz com que você não tenha dolo de matar. Ah, André, então posso sair atirando em moitas aí e falar que eu não queria matar pessoas? Veja bem, eu tenho uma situação concreta bem delineada que justifica aquela conduta. E afasta, lógico, isso demanda prova, não é sair matando gente e falar que foi sem querer, isso demanda a prova de que de fato você estava agindo em erro e você tinha situações de fato que motivavam esse seu comportamento. E aí, se você mata alguém sem saber que era alguém, você tem um vício no seu conhecimento, você conheceu errado. Agora, e se você não devia tomar mais cuidado? Sim. Por isso que você pode ser punido a título de culpa. O que é culpa? Culpa é a infração de um dever de cuidado. Infração de um dever de cuidado. Isso é culpa. Infração de um dever de cuidado. Então, se você fez esse disparo sem tomar os cuidados necessários, aí sim você age de maneira culposa, Inclusive no campo
E aqui são as especificidades, eu vou mencionando. Tá? O artigo 33, inciso 2 do Código Penal Militar, ele define culpa muito melhor do que o Código Penal Comum. Ele vai dizer, depois dá uma constata, mas vai dizer algo como: o crime será culposo quando o agente deixa de tomar um cuidado, uma cautela especial que, em face das circunstâncias, ele deveria ter tomado. Ou ele supõe uma situação que não se realiza. Então ele infringe, ele viola um dever de cuidado que ele deveria ter tido. Isso é muito melhor explicado do que no âmbito do direito penal comum. É muito melhor mesmo, assim, de quilômetros de distância. Quilômetros de distância. Pois bem, se todas essas respostas forem positivas, teve tipicidade objetiva e subjetiva, aí eu passo para o segundo adjetivo que uma conduta deve possuir para ser criminosa. É o adjetivo da ilicitude. Ilicitude. A definição de ilicitude é simples. É ilícito aquilo que contraria a norma. Ilicitude é a contrariedade do fato com a norma jurídica. E a ilicitude nós estudamos no âmbito do Código Penal não a sua afirmação, mas a sua exclusão, as chamadas excludentes. As chamadas excludentes. Vamos abrir aqui os nomezinhos com cuidado e aí a gente fala sobre cada uma delas com diferenciando basicamente dos demais, né? Pois bem, são excludentes. Eu vou inverter a ordem um pouquinho para usar aí uma mnemônica. Não é só por causa da mnemônica, é o li. Então é o li, porque a última vai ser o gancho para a sequência. São 4 excludentes que estão lá no artigo 42 que eu já havia mencionado. A primeira é a mais fácil, a legítima defesa. A legítima defesa, que é uma reação proporcional a uma agressão injusta. É uma reação proporcional a uma agressão injusta. Nós temos ainda o exercício, aqui é o estrito, melhor colocar o estrito cumprimento de um dever legal, estrito cumprimento de um dever legal. Por exemplo, você, futuro policial, fazendo um disparo, não matando, mas lesionando uma pessoa para salvaguardar a vida de outras. Estrito cumprimento do dever legal. Temos ainda o estado de necessidade é o último, mas aqui o exercício regular de um direito, exercício regular de um direito. Lembrando, esses dois aqui, eles estão regulados em leis. Eu tenho leis ou regulamentos próprios. Vai ser, por exemplo, o regulamento PM que vai delimitar melhor quando que você faz o uso da pistola, quando você pode dar um tiro de advertência, que situação você pode usar força. Tudo isso está regulamentado tanto em leis quanto em regulamentos, como em decretos. Eu tenho, inclusive, no âmbito federal hoje, nós temos aí uma normativa do do Ministério da Justiça sobre a utilização ou a realização de disparos em atuações policiais. Então, tudo isso nós temos regulamentado. O quê? Para reforçar a garantia do policial no seu agir. Então, esses dois, eles têm muito pouco no campo do nosso Código Penal propriamente dito. Mas eles têm uma regulamentação muito mais detalhada, muito mais específica, lá no nos âmbitos próprios profissionais, por exemplo. Pois bem, que mais que nós temos aqui? O último que eu deixei por último de propósito, que na lei vem em primeiro lugar,
é o estado de necessidade. Estado de necessidade. E aqui eu vou já tomar cuidado, eu colocar estado de necessidade, entre parênteses aqui, excludente. Ah, mas já está lá, André. Eu vou reforçar. Como diria o ditado, que abunda não prejudica. E por que isso? Para dar o gancho para a sequência, para o outro elemento do crime e o final. E aqui é aquilo que eu havia adiantado, como o Código Penal Militar ele é adiantado em relação à doutrina. Que é uma discussão que no âmbito do direito penal comum é uma discussão bastante complexa, tem pano para manga. A doutrina europeia está mais assentada, mas no Brasil é cada um para um lado. Eu acho que a solução do Código Penal Militar é perfeita. Ele pega o estado de necessidade, ele pega a teoria alemã do estado de necessidade e adapta para a lei brasileira e fica perfeito. Ele divide o estado de necessidade em dois. Porque o que é o estado de necessidade? Qual que é o exemplo clássico? Há um mal injusto e grave causado, algum risco para duas pessoas, e aí tem um risco acontecendo e você, para defender o seu bem daquele mal que lhe será causado, você tem a permissão da lei de atacar um bem de uma pessoa que não tem nada a ver com a história. Não entendido? O exemplo simples. Você está dirigindo. De repente, não mais que de repente, você está dirigindo sua viatura para o âmbito militar. Dirige sua viatura. Quando de repente você está indo atender uma ocorrência, marido e mulher brigando, e você está dirigindo, quando você está chegando no local, o marido, o bandido, o que ele faz? Empurra, projeta a esposa para o caminho da viatura. Sua reação para salvar a vida da esposa. Fum, para o outro lado. Arrebenta um carro que estava parado. Você quis arrebentar aquele carro? Pomba, lógico que você quis. Então você teve dolo de causar dano ao patrimônio alheio? Tive. E cuidado com isso. O dolo, não tem dolo bom, dolo ruim para direito penal. Dolo é conhecer e querer. Você conhecia que se você fizesse aquilo você ia bater naquele carro e você quis bater naquele carro. Então, André, para salvar a vida da mulher, eu pratiquei uma conduta típica. Praticou. Só que quando você praticou aquela conduta típica, um crime de dano, você estava agindo ilicitamente? Óbvio que não. Por quê? Entre dois bens em choque, a integridade física daquela mulher que você deixou de atropelar e o patrimônio do dono do carro, qual que é mais importante? Mulher ou patrimônio? Mulher, nem se compara. Então, o legislador faz isso, coloca na balança e fala, olha, você para proteger um bem mais importante, você pode atacar um bem menos importante. Só que aí sai o dono do carro e fala, meu Deus, mas não tenho nada a ver com isso. Desculpa, senhor. No campo civil é outra história. No campo civil é outra história. Vamos cobrar do bandido. Mas, no campo penal, aquele que para salvar a vida destrói o patrimônio de alguém, não pratica fato criminoso ilícito. Não é ilícito, é lícito. Porque eu tenho vida, patrimônio. Esse exemplo, batata, não tem erro. Só que vamos para o segundo exemplo, que é normalmente, esse é o drama. Normalmente o segundo exemplo ele é usado como exemplo geral de estar necessidade. E usam até uma alegoria cinematográfica. Eu confesso que eu nunca vi o filme Titanic até o final. Por quê? No meu tempo, assim, foi o filme, depois ele foi superado, mas ele não tinha horário no cinema, os cinemas lotados, só se falava nisso. Então no cinema eu não podia, não tinha nem condições. Só tinha sessões de madrugada, era criança. Segundo, aí saiu a fita, o VHS do Titanic. Só que não era uma fita, eram duas fitas. E eu nunca consegui passar da primeira fita para a segunda, porque eu achava muito chato.
Porque parece que fica divertido, depois fica legal, quando começa a afundar, fica uma ação. Mas até chegar lá é uma enrolação que eu não aguento, nunca consegui passar para a segunda fita do Titanic. Desisti. Mas dizem que no final, e aí tem várias teorias, mas no final a mocinha está na tábua de salvação e o mocinho morre por ela. Qual que é o exemplo da necessidade que se usa? É o exemplo da tábua de salvação. Quando há ali duas pessoas no contexto da tábua e uma mata a outra para sobreviver. Então, quem foi a culpa do Titanic? De X, que já morreu. Então está o passageiro A brigando com o passageiro B. Os dois querem sobreviver e nenhum dos dois criou aquele risco. Os dois estão em estado de necessidade. Só que qual que é o exemplo que normalmente vem? Então o A mata o B para sobreviver. E aí vem estado de necessidade. Sim e não. Sim, porque teoricamente está necessidade. Mas o que acontece é que não é esse estado de necessidade. E aí que o Código Penal Militar, perfeito. O que ele faz? Ele fala, olha, quando o bem que eu estou salvando está acima do bem que eu estou atacando, é o estado de necessidade que ele chama de excludente. Vai ser excludente aqui quando então eu protejo um bem mais importante. Bem mais importante. E se o bem for do mesmo nível ou menor, eventualmente? Aí não pode estar aí. Aí vai estar em outro nível. Aqui eu tenho o terceiro elemento. Eu vou observar se o agente do crime, e não a conduta, mas eu vou observar se o agente do crime ele é culpável. Eu vou observar a culpabilidade. Culpabilidade. Aí eu vou observar a culpabilidade, que também atua através das excludentes. Das excludentes. São menos, essa aqui são 3. A primeira excludente é o estado de necessidade também. Na sua modalidade chamada de exculpante ou desculpante, quando o bem protegido não é mais importante. Pode ser do mesmo nível, não é mais importante. Você deve lembrar desse estado de necessidade com outro nome. Que nome, André? É a inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa. Inexigibilidade de conduta diversa. Ainda não era do print. Como assim, André? Me explique isso melhor. Olha só, quando você está lá no contexto, eu já volto na tela. Ou vou deixar a tela aqui e vou narrando um pouquinho para vocês, para quem está anotando. E se você está no contexto lá, você, A e B sobreviveram do naufrágio. Nenhum dos dois teve culpa pelo naufrágio. Um mata o outro para sobreviver. Por que que muda o tipo de estado de necessidade? É uma questão de linguagem, parece besteira, mas não é. O direito não pode dizer que é lícito matar alguém nesse contexto. É um sinal. Ele não pode dizer isso é lícito. Mas o que ele pode dizer? Olha, não é lícito o que você fez. Mas, como eu ou qualquer pessoa faria igual, eu não posso te punir. A ideia da inexigibilidade de conduta diversa basicamente quer dizer o seguinte, olha, quando alguém agir de uma maneira típica ilícita, mas que qualquer membro da sociedade agiria de maneira semelhante, eu não posso punir aquela pessoa. Quer um exemplo real que infelizmente está acontecendo? É um exemplo de filme.
É um filme chamado Vida Bandida. É do Bruce Willis, Billy Bob Thornton e Cate Blanchett. É um filme muito legal. Olha a lógica do filme como é interessante. O Bruce Willis e o Billy Bob Thornton, eles são assaltantes de bancos. Só que eles não vão no banco. Só no final do filme, eu não vou dar spoiler, apesar do filme ser bem antigo. Eles têm uma ideia genial. Ao invés de eles irem no banco e assaltar o banco, eles vão, na noite anterior ao crime, eles vão na casa do gerente e sequestram a família da gerente. Fala, ó, gerente, amanhã você vai lá e vai pegar todo o dinheiro do banco e vai trazer pra gente, senão a gente mata a sua família. E aí vem a questão. O gerente de banco ele vai lá e pega todo o dinheiro e dá para os criminosos. A pergunta que o concurso te derruba e você fica maluco é o seguinte: o gerente de banco teve dolo de subtrair o dinheiro do banco? Não, não teve, né? Teve. Ele teve um dolão, ele queria muito pegar aquele dinheiro. Por quê? Se ele pega aquele dinheiro, o que acontece com ele? Ele salva a família dele. Então ele tinha muita vontade de pegar aquele dinheiro para ele, não para ele, mas para entregar para os criminosos. Então dolo ele tinha. Então ele praticou uma conduta que tinha um nexo com o resultado. Essa conduta que tinha nexo com o resultado era dolosa. Ele não estava amparado por nenhuma excludente de ilicitude. O que ele fez é contrário à norma. Só que nenhum membro da sociedade, ou a maioria dos membros da sociedade, na mesma situação que aquele gerente, teriam feito absolutamente a mesma coisa. Eu teria, você não teria? Você fala, não, mate minha família, mas eu não vou pegar dinheiro do banco. Não. Até porque a gente coloca em perspectiva. Família, dinheiro do banco. O dinheiro não é seu mesmo, pega lá e dá. Mas ok. Então você coloca em perspectiva, você vê, a maioria dos membros da sociedade faria exatamente o que aquele gerente fez. Aí fica a pergunta, tá, se eu faria igual, eu posso ser punido por fazer alguma coisa que qualquer um faria? Não pode. Então o que o direito vai dizer? O direito vai dizer, então você, gerente, praticou um fato típico e ilícito, mas você não é culpável. A culpabilidade, inclusive, pode ser substituída pela expressão reprovabilidade. Reprovabilidade. Eu posso substituir por reprovabilidade. Pode substituir por reprovabilidade, que é uma palavra um pouco mais próxima do real significado disso que nós estamos estudando. Então, quando eu digo que qualquer um de nós faria exatamente a mesma coisa, o sinal que eu estou dando é aquilo não é reprovável. A sociedade como um todo não pode punir alguém por algo que nós faríamos igualmente. Eu, pelo menos, faria da mesma forma como ele fez. Eu não faria diferente. Tranquilo aqui? Então, e essa diferença que a doutrina europeia, especialmente a alemã, se mata debatendo, o Código Penal Militar fala, é assim, ele resolveu, uma fácil. Quando a lei resolve pra gente, excelente, resolveu o nosso problema. Então, se não dá para exigir outro comportamento, a lei vai dizer que nós estamos diante de um estado de necessidade exculpante ou desculpante. Nós ainda temos no contexto da exclusão, aí da nossa exclusão, o chamado potencial, a exclusão da culpabilidade, a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude. Se você não tinha sequer a possibilidade de saber que aquilo era contrário à lei,
você pode ter a sua culpabilidade atenuada. Aqui, contudo, nós temos uma modificação, temos que tomar cuidado, aqui uma modificação em relação ao Código Penal comum. Para que um asterisco, isso no campo do direito penal militar é o chamado erro de direito. O erro de direito, que está lá no artigo 35. Vou botar apertadinho aqui, artigo 35 no CPM. Então, asterisco. Por quê? Porque ela não vai afastar na sua plenitude, ou em regra, a nossa culpabilidade. O que ele vai afastar? Ele vai atenuar ou substituir a pena em algumas possibilidades. Então, aqui um asterisco. E a última excludente de culpabilidade é a chamada inimputabilidade. Aqui não tem grandes diferenças aí para o nosso sistema comum, né? A inimputabilidade, só a diferença aqui no Código Penal Militar, está lá no artigo 48 e seguintes, que traz a mesma ideia que nós já conhecemos no campo do Código Penal comum. Então, aquele que não tinha capacidade de entender a ilicitude do fato ou de se determinar de acordo com aquele entendimento, ele vai ser inserido no contexto dos inimputáveis. E só uma observação aqui, cuidado com o artigo 50. O artigo 50 do Código Penal Militar, ele é inconstitucional. Raios, como assim, André? Ele é inconstitucional? Cuidado com o artigo 50. Porque o artigo 50 do Código Penal Militar, ele traz uma previsão perigosa, que ele diz, olha, em relação à idade, o menor de 18 é inimputável. Até aí, beleza. Quem diz isso? O Código Penal também. Mas quem também diz isso? A Constituição Federal. E a Constituição está acima de todos os códigos. E a Constituição diz a menoridade penal 18 anos. Ou a maioridade, no caso. Só que o artigo 50 do Código Penal Militar, ele permite, lógico, excepcionalmente, mas ele permite a punição de alguém menor de 18 anos. Uma situação bem excepcional. Ele diz, olha, se aquela pessoa, no caso concreto, se demonstrar que ele tinha capacidade de entender, ele pode ser punido. Menor de 18, seja no âmbito militar, seja no âmbito civil, somente pode ser punido pela legislação própria, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que é a Lei 8.069 de 90. Não interessa, André, é melhor reduzir. Para o nosso concurso, não importa o que é melhor, importa que isso não se aplica. Mas, contudo, entretanto, todavia, muito cuidado com o seguinte. Sabedor disso, o nosso examinador, por vezes, ele fala, eu vou confundir esse sujeito. Eu vou jogar uma casca de banana para ele. E ele vai vir uma questão assim, imagina a CESP vem assim, de acordo com os termos do Código Penal Militar, é possível punir o menor de 18 anos na situação excepcional se ele tiver um suficiente desenvolvimento para entender o caráter ilícito, mas essa pena é diminuída. Ele vai te jogar essa bomba. Aí você vai... Qual é a pegadinha? Ele não está dizendo se é certo ou se é constitucional. Ele está te afirmando, o Código Penal Militar admite, em teoria, a punição do menor de 18 anos se demonstrado que ele tinha capacidade de entender e se comportar, mas com uma redução de pena. E aí você vai marcar certo ou errado? Certo, porque olha a sacanagem, ele está dizendo, o código diz, e você tem que responder se o código diz ou não. Então, muito cuidado com a situação do menor no campo militar. É inconstitucional? Sim, mas o examinador, por vezes, ele não vai te perguntar se é constitucional, se é inconstitucional. Ele vai te perguntar o seguinte, o Código Penal Militar diz sim ou não?
E a resposta tem que ser de acordo com o Código Penal Militar. Então, Constituição diz, só pode ser punido criminalmente mais de 18. Ou 18 completos, na verdade. Código Penal, só pode ser punido 18. Artigo 27 do Código Penal, artigo 228 da Constituição, não lembro da Constituição, acho que é o 228. Código Penal Militar, artigo 50. Regra, eu vou punir o maior de 18. Mas, eventualmente, aquele sujeito entre 16 e 18, se eu demonstrar que aquele, tipo um champinha da vida, que ele tinha consciência da licitude, podia se comportar de acordo com essa consciência, ele será punido com as penas do maior, só que ele terá uma redução que vai de 1/3 até a metade, artigo 50. Então, cuidado, isso tem muito potencial de concurso, né? Concurso sacana. Agora sim, hora do print. Agora eu terminei essa tela, até porque não cabe mais nenhum respiro, né? Agora não cabe mais nenhum respiro. Beleza? Beleza? Dúvidas? Questões? Sugestões? Estou lendo o chat aqui. Obrigado a quem participou. Obrigado aos nossos monitores. O Basílio, tinha mais alguém que eu tinha visto? Ou só o Basílio. Obrigado. Lucas, antes, eu sabia que eu tinha visto outro nome. Temos 2 Lucas. Obrigado a todos pela participação. Obrigado pelos comentários. Joia? Deram aquele print esperto, tudo certo, tudo resolvido. Agradeço a presença de todos. Continuem aí no no YouTube do Alpha, que sempre tem alguma coisa de interesse para todos vocês. Obrigado e espero que tenha sido proveitoso. Bons estudos.